Bom dia, pessoal. Bom dia, alunos do sexto ano. Vamos fazer o seguinte: pega o livrinho de vocês, abre lá na página 55, que a gente vai fazer alguns exercícios e vai introduzir um assunto importantíssimo, galera, chamado fonema e letra. Beleza? Na verdade, o estudo dos fonemas que a gente vai fazer basicamente hoje, já trazendo a noção das letras que vocês conhecem. Esse assunto que a gente vai iniciar hoje, ele é muito importante e para que a gente entenda melhor tudo isso, é fundamental que a gente faça esse exercício. Se você não quiser pegar o seu livro, você pode acompanhar também pela minha tela e depois você passa as respostas para o seu caderno ou para o seu livro, tá bom? Vamos lá, leia esse anúncio. Vocês sabem que a leitura de qualquer texto multimodal, né, precisa ser muito atenta porque vocês precisam levar em consideração o quê? A parte verbal, as palavras, a parte não verbal, ou seja, todas as imagens que contribuem para o sentido, e, lógico, determinado contexto de onde isso aqui poderia ser colocado, onde isso aqui pode ser comunicado. Ok? É bom também vocês levarem em consideração a legenda. Então, vou dar um pequeno tempo para vocês lerem atentamente e interpretarem todos os sentidos desse texto. Se não deu tempo ainda, dá pausa no vídeo, leia com mais calma e vamos fazer as questões, começando pela número 1, galera. Se você quiser mais um tempinho, dá um pause, porque eu vou dar a resposta agora para vocês. Vamos lá, diz assim a questão número 1. Todo texto é produzido por alguém e para alguém. É muito importante essa noção, se eu fosse vocês eu até sublinharia. Sublinharia, porque o que isso aqui está falando, galera, é basicamente o seguinte: existe um contexto, né, específico para a produção de qualquer texto, seja ele totalmente verbal, seja ele multimodal, enfim, seja ele de que natureza for. Vou até mudar a cor aqui desse texto, eu quero vermelho. Não consegui mudar, eu quero vermelho. Já era, né? Tinha que ter mudado aqui. Ok. Todo texto é produzido por alguém para alguém. Além disso, cumpre uma finalidade comunicativa. Isso também é fundamental, né? Okay? Todo texto cumpre uma finalidade comunicativa, gente. Ele tem um objetivo e entender o objetivo desse texto é muito importante para que você faça uma boa interpretação. Mas tudo isso ainda não é o mais importante da aula de hoje. Mas ele está reforçando alguns conhecimentos que vocês obtiveram. Vamos lá, galera. Primeiro, quem é o anunciante do anúncio lido? Você consegue perceber por alguns elementos, principalmente a logo, né? Geralmente nesses cartazes é a logo que revela o anunciante. É o museu, o MASP, o Museu de Arte de São Paulo. Que é um museu muito interessante. Se um dia vocês forem, quem já foi a São Paulo, vale a pena ir. O que o anúncio promove ou divulga? O que ele está promovendo ou divulgando? O próprio museu. É um cartaz, de certa forma, institucional. E vamos lá, galera. Qual é o público-alvo desse anúncio? Ou seja, ele é produzido para quem? Basicamente, galera, se você tiver dúvida, dá pausa aí. Mas basicamente, se a gente observar a leitura, né, faça de conta que o MASP está em Paris, visite, faça uma viagem, visite o MASP. A gente consegue perceber por alguns elementos a ideia da viagem. Então, é para pessoas que gostam de viajar. Esse cartaz é feito para pessoas que gostam de viajar e também que gostam de fazer passeios culturais, né? Imagino que sejam pessoas que gostam de fazer passeios culturais. É essa galera que o museu quis captar. Na número 2, na frase "faça de conta que o MASP está em Paris", o anunciante revela ter uma opinião ou ter uma pressuposição sobre o turista brasileiro, né? Qual é essa opinião, galera? Exatamente isso que você começa a ver aqui, ó, na resposta, né? É a opinião de que o turista brasileiro, ou pelo menos esse que é o público-alvo deles, costuma viajar para lugares distantes a fim de conhecer museus no exterior, mas não costuma viajar para conhecer a riqueza dos nossos próprios museus. Ou seja, quando ele diz assim, faça de conta que o MASP está em Paris, ou seja, valorize,
isso que está todo dia aqui para você, né? Imagina que há algo muito maneiro, muito bom culturalmente na sua cidade e que você provavelmente valorizaria se visitasse qualquer cidade do exterior. Ora, aqui em São Paulo tem, né? Imagina que você está lá porque tem algo muito bom, não no nível do Louvre, mas algo semelhante no nível menor. Então aproveita isso. A número 3, galera. No enunciado, faça uma viagem, visite o MASP, há ambiguidade, ou seja, o que é uma ambiguidade? É quando a gente tem dois ou mais sentidos possíveis numa expressão, numa palavra. Qual é o termo que gera ambiguidade e quais são os sentidos presentes nesse termo que aqui ficou ambíguo, propositalmente? O termo que gera ambiguidade é viagem, galera. Ok? O termo que gera ambiguidade é viagem. Vamos sair daqui. Cadê? Onde eu faço as minhas marcações? Sumiram. Sumiram as minhas marcações. Que droga. Só voltar aqui para ver se elas voltam, galera. Não sei como eu fiz sumir. No. As marcações do meu texto. Depois eu descubro como é que eu faço isso. Não vou ter tempo agora. Vamos lá, galera. É o seguinte. A palavra é viagem, tá bom? É a palavra viagem que está gerando essa ambiguidade. E quais são os sentidos possíveis? Os sentidos possíveis são uma viagem literal, né? Vá para São Paulo, vá visitar o MASP, ou a viagem no sentido mental, porque você vai entrar no museu, você vai conhecer muita coisa, vai ver muita coisa, vai ser levado a imaginar muitas coisas. Então, viagem nesse sentido também. Ok, galera? Muito bem, né? Quem fez, quem raciocinou bem, quem pensou sobre isso, parabéns. Mas eu quero frisar para vocês que os exercícios mais importantes que a gente tem para fazer agora são os exercícios que vão realmente introduzir e elucidar alguns pontos do conteúdo que a gente vai estudar, fonema e letra, são esses dois. Façam com atenção. Se precisarem, pausem o vídeo daqui a pouco, porque eles são fundamentais e eles vão dar uma base nocional para vocês entenderem o conteúdo novo que vocês vão aprender e que vai cair na prova de vocês. Número 4. Pronuncie estas palavras do anúncio. Conta que. Conta que. Quantas letras cada uma delas apresenta? Conta tem 5 letras, que tem 5 letras. Ok, isso está claro, muito fácil de perceber. Agora uma outra coisa. Quantos sons aparecem, sons individuais aparecem em cada uma dessas palavras? Você vai perceber, gente, que a palavra conta, apesar de ter 5 letras, só tem 4 sons, que é o som de C, esse som. O O e o N são 2 letras que viram um som só, que é um O nasalizado. Seria o equivalente a você ter um tio em cima desse O, né? On é um O nasalizado. Aí, gente, tem o som do T, na verdade é o T, né? É o T, junto com A. Quando você tem o K, On, T, A, o que você fala? Conta. Quando junta todo mundo. Apenas 4 sons. Coisa muito parecida acontece com a palavra que. Nós temos 3 letras, mas a gente só tem o som de K e de E. Perceberam isso? K e E, que. Né? O que a gente está percebendo aqui, galera? É algo que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Esses sons são os chamados fonemas da língua portuguesa. E a letra, claro, é representação gráfica. Né? Veja bem, é engraçado, né? Para a gente pensar nos casos de algumas pessoas com deficiência. As letras, para quem é cego, não adiantam de nada, né? As letras não adiantam de nada. Porque eles não veem. E ela é uma representação gráfica para a visão. Por outro lado, a fala e os sons, para quem é surdo, também não adianta nada. Né? Ele só deve... Essa é a distinção entre letra e fonema. A gente vai ver daqui a pouco melhor. Mas vamos para 5. Vamos fechar aí a questão 5, que tem que ter... É a outra questão fundamental para vocês entenderem isso que a gente está dizendo.
Compare o som da letra S nas palavras MASP e visite, MASP, visite. A letra S representa o mesmo som nas duas palavras? Não, galera. Em MASP, no falar carioca, tem um som, o S tem um som muito parecido com o de X. Se você fosse paulista, você vai falar MASP. E aí o som teria o som de S de sapo. E em visite, tanto no Rio quanto em São Paulo, em qualquer lugar do Brasil, na verdade, o S tem som de Z. Mais uma vez, vocês percebendo a diferença entre fonema e letra. Vamos lá, vamos ler esse trechinho aqui que ele é importante e é bem elucidativo para a gente também. Galera, preste atenção nesse trecho, grifa, né, se for necessário para vocês, sublinha essa parte aqui, porque ela é pequenininha, simples, mas muito importante para vocês entenderem esse conteúdo. Vamos lá então. Gente, a unidade básica da comunicação verbal é a palavra. Beleza? Que pode ser dividida em unidades menores, como os sons e as sílabas. Vocês perceberam que ao pronunciarmos a palavra que, nós produzimos dois sons, k e e, como eu já tinha falado. Né? Dois sons, 3 letras. Assim, embora essa palavra apresente na escrita 3 letras, na fala ela é constituída por apenas 2 sons. Já que as letras Q e U representam um único som, o som que seria o som de K. Né? Na palavra conta ocorre algo semelhante. Embora tenha 5 letras, na escrita ela apresenta apenas 4 sons, já que as letras ON, né, na verdade representam um único som nasalizado, que é o O nasal. Perfeito, galera? Atenção! As unidades sonoras que constituem uma palavra são chamadas de fonemas. São os sons que preenchem as palavras. Tradicionalmente, os fonemas são simbolizados entre barras inclinadas. Né? Essas barrinhas aqui, galera. Os fonemas da palavra faça, por exemplo, são o F entre barras, o A entre barras, o S entre barras e o A. E aqui vocês têm a definição de fonema. Fonema é a menor unidade sonora de uma palavra falada. São esses sonzinhos que a gente nem percebe, a gente nem consegue raciocinar. E quando a gente fala helicóptero, você produziu pequenas unidades sonoras que juntas formam uma palavra, né? E, enfim, e remetem a algo, simbolizam algo, porque são signo verbal. Galera, vocês vão ver muito disso aqui, ó, essas palavrinhas entre barras no estudo de fonemas, tá bom? Isso por quê? Isso porque... Deixa eu botar aqui meus lápis. Isso porque, galera, é como a gente geralmente simboliza, né? Vocês não vão ter que aprender a fazer esse símbolo certinho. Por exemplo, toda vez que você tem um C como C de casa, o símbolo nunca vai ser o C mesmo, tá? O símbolo vai ser sempre esse K entre barras. Mas enfim, vocês não precisam gravar isso, é só saber que existe tudo isso, ok? Vamos lá nessas palavras aqui. Prestem atenção nelas, são importantes. Faça, faca, conta, canta. Note, galera, que tanto em um par de palavras quanto em outro, o número de letras e sons é igual. Beleza? Aqui você está com 4 letras e 4 sons. Aqui você está com 5 letras e 5 sons. 4 letras, 4 sons. Tá? O que determina isso, galera, é a oposição dos fonemas S e K. Né? No primeiro par e O e AN no segundo. Essas palavras elas são diferentes, nesse caso aqui, ó, apenas por esses elementos. Né? Percebam, é isso que as diferencia. E o que diferencia essa palavra aqui que você sabe que não são nada parecidas? Apenas um elementozinho sonoro. Isso é muito interessante, né? Como apenas um pequeno elemento sonoro consegue fazer com que a nossa mente perceba que elas são objetos completamente diferentes. Né? E a nossa mente absorve isso muito rápido. É isso que faz... justamente, galera, são essas diferenças fonéticas que fazem a gente dar sentidos completamente diversos a palavras que às vezes são muito parecidas.
né? E às vezes, inclusive, esse é um problema até de confusão, em alguns casos, de confusão de comunicação, tanto na produção de um texto quanto na recepção de um texto. Galera, quando a gente quer representar, o que é a escrita na verdade? A escrita, que vocês sabem na história da humanidade, é algo posterior à fala, tanto que existem muitas sociedades ágrafas. O que são as sociedades ágrafas? Aquelas que não possuem escrita, não possuem alfabeto, né? Elas são totalmente orais. São sociedades orais, como foram praticamente todas as nossas tribos indígenas, né? As tribos indígenas não tinham escrita, não usavam escrita, não estavam ainda nesse estágio da evolução humana. Sociedade europeia, algumas sociedades aqui da América do Sul, como os Incas, né? Os maias, os astecas lá no México, na América Central e do Sul, né? Já tinham escrita. As tribos tupis, guaranis e outras raízes indígenas não tinham. O que é então a escrita, galera? A escrita é uma construção humana que tenta justamente simbolizar sons, né, graficamente, com símbolos. Utilizam símbolos para representar os sons. Como a gente tem aqui, ó, quando a gente tem essa forma aqui escrita, que a gente está simbolizando todos esses sons, representando, melhor, simbolizando não, representando, que leva a um símbolo. Quando a gente bate o olho nessas formas gráficas, vem um som na sua mente, olho, né? Por quê? Porque isso aqui é a representação gráfica de determinados sons. E claro, quando você ouve esse som, seja na voz de alguém ou seja mentalmente, vem um símbolo para você que você sabe o que é o olho, né? E galera, isso é fonema, isso é letra. Som, fonemas e as letras. Na língua portuguesa, eu vou mostrar para vocês, vai ser interessante, né? A gente tem quantas letras, galera? A gente tem 23 letras, né? E acrescentaram mais 3 no último acordo ortográfico. São letras que nem fazem parte originalmente da língua portuguesa, né? Que é o K, o Y e o W. Então, mas a gente pode considerar que são 26 letras, apesar de 3 delas serem praticamente irrelevantes. Tá bom? A gente tem 26 letras e, na verdade, a gente tem, como vocês estão vendo aqui, são 31 fonemas, ou seja, 31 sons que muitas vezes nem tem sua representação gráfica idêntica. Às vezes tem várias representações gráficas para o mesmo som. Se você pegar, por exemplo, o som de Z, né, ele é representado pela letra Z, ele é representado pela letra X e ele pode ser representado pela letra S, também em alguns casos. Isso é um grande problema, inclusive, para o aprendizado de ortografia na língua portuguesa, galera. Vamos lá, aí aqui a gente tem uma listinha, esse site é legal, né? Vocês podem entrar se quiser. A gente tem uma tabela de correspondência entre letra e fonemas, né? Por exemplo, letra A, né? Aí você tem letra E, fonema E e fonema E, que as possíveis representações. Você pode ter tanto a letra E sem acento ou com acento. Aí você tem o caso do O, né? E quais são os seus equivalentes fonéticos. E por aí vai. Ó. Aí tem os nasais. Como a gente representa sons nasais na língua portuguesa? Ou a gente acrescenta um M ou um N, ou a gente usa um til. Quando você tem um AN, em muitos casos na língua portuguesa, isso não tem o valor, não tem dois sons, é um som só. An. Muitas vezes o an também, tá bom? Com M. É igualzinho do til. Beleza, galera? São as representações nasais. E as consoantes, que são os casos mais problemáticos, são os casos que geram realmente problemas de ortografia. Por quê? Como eu estava falando, né? Principalmente essas consoantes aqui, elas são muito problemáticas, galera, principalmente essas, porque, cara, o S, a letra S, tem um som, tem dois sons nele, né? Ou três, e coisas desse tipo. Então, como eu estava falando, né, a grande dificuldade, muita gente que vai escrever, principalmente a língua portuguesa, na parte ortográfica, é esse probleminha que a gente tem aqui, cara. A gente tem um som de Z na língua portuguesa. Z, Z, né? A gente tem esse som.
pô, ele pode ser representado por 3 letras. Isso é muito problemático, né? Gera problemas na língua portuguesa. Não tem como resolver isso, não tem nada para facilitar que não gerasse confusão depois. É muito complicado. Você vai pegar, por exemplo, o som de S, S de sapo, de seda, né? Esse sonzinho de S pode ser representado por uma letra S, igualzinho, pode ser representado por 2 S's, pode ser representado por C cedilha, ou pode ser representado por C, como vocês veem em cedo, em maçã, em massa, em valsa, em seda. Isso gera dificuldade pra caramba. Não só isso, no caso do o S é um dos mais problemáticos, né? Ele pode ser representado pela letra SC, como no caso de descer. Ele pode ser representado por S cedilha, como em desça. E ele pode ser representado, o som de S, pela letra X. E também pela, né, união dessas duas letras, XC, como é o caso de excesso. Ou seja, vamos pegar aqui. Só no caso do som S na língua portuguesa, para representar esse mesmo som, ou seja, para um mesmo fonema, né, para um mesmo fonema, o que a gente tem? Diversas e diversas possibilidades gráficas de reproduzir o som de S. Isso gera muitos problemas na língua portuguesa. Por isso a gente precisa realmente estudar ortografia, ler e se acostumar com as palavras, porque esse é um problema gerado para nós, principalmente para vocês que são mais novos, a galera mais nova, de 6º ano. Quanto mais novo, né, ainda está acumulando conhecimento sobre tudo isso. Problema parecido acontece com esse som aqui, galera, de G, né? E de X, de Q e vários outros, ok? É isso que a gente vai estudar a partir de agora, galera. Fonema, o entendimento do que é o fonema, é o som, geralmente representado por barras, e a problemática da gente ter essa transcrição nem sempre de maneira exata e simples, tá bom? A transcrição para uma representação gráfica que é a letra. Ok, galera? Dúvidas? Em breve surgirão, eu sei, a gente vai fazer mais exercícios disso, a gente vai fazer alguns trabalhos em cima disso. Eu preciso que vocês comecem a reparar, né? Reparar nos sons aí, nos sons das letras. Se você pegar, por exemplo, uma coisa interessante, que nem tá aqui, ó, tá faltando coisa nessa tabela. Letra O, galera. Pega essa letrinha O. Vamos fazer aqui uma brincadeira. Quais os sons, ou seja, quais os fonemas que a letra O tem em língua portuguesa, né? Você já está vendo aí que ela tem som de O, como está ali, né? Ela também tem som de O. E em muitos casos, eu vou botar aqui, gente, desculpa, som, ó. Fazer o certinho, né? Fazer entre barras, igualzinho tá lá. Tem som de O, a letra O tem som de O, a letra O pode ter som de O, a letra O mais alguma coisa, claro, né? Não, purinha, vou pegar a letra O purinha, sem tio, sem nada. Essa representação gráfica, sem acento, né? Eu estou fazendo a representação gráfica aqui sem acento nenhum. E ela pode ter som de quê também, galera? Som de U. Como você fala em olho. Só paranaense fala olho. O olho. Ninguém fala o olho. A gente fala o olho. Beleza? Então a letra O, galera, na verdade, ela pode ter som de O, de O e de U. E isso gera dificuldades na escrita, né? Na transcrição da sonoridade da fala para o texto escrito. A gente vai entender isso cientificamente, como vocês estão começando a entender. Isso é uma matéria bem, bem científica. Inclusive, por exemplo, cara, esse assunto aqui, fonema, que tem um ramo, né, da gramática, que se chama fonética. Muito fonoaudiólogo estuda muito isso, né? É uma área da gramática na qual eles têm que ser craques, porque eles vão trabalhar com vários problemas de representação, pessoas que têm dificuldade na fala, vários tipos de dificuldade na fala, e os fonoaudiólogos vão tratar de resolver isso.
Vão tratar disso e eles vão precisar ter um bom domínio dessa ciência. Se um dia alguém quiser seguir esse ramo, né, fonoaudiologia, vai ter que lidar com um bom conhecimento de fonética. Beleza, galera? É isso que a gente está entrando. A gente vai fazer vários exercícios, vai trabalhar isso nas próximas aulas. Isso vai cair na prova. Então, estudem e percebam aí essas possibilidades. Se quiserem entrar nesse site aqui, vocês estão vendo o endereço. Ele é maneiro porque tem várias dessas representações. Vocês podem dar uma viajada também, ok? Nossa próxima parada conteudística dentro desse assunto serão os dígrafos e os encontros consonantais, que a gente vai ver em breve. Ok, galera? Um abraço para vocês.